Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 15, final. Curtis sorria e esfregava as mãos, curtindo o golpe de misericórdia dado em Brad Armstrong. Ele ainda não assinou a confissão, lembrou Diane. A questão é de papel e caneta. Aliás, você é bom nisso, Dr. Malloy. Parabéns. Obrigado, disse Diane distraído. Aquele tinha sido o primeiro round do que devia ser um longo e exaustivo interrogatório, mas algumas coisas o incomodavam. Eu não perguntei especificamente se ele tinha ouvido Jane no rádio, falando sobre o amante ciumento e quem ia dar o fora, mas você aludiu a isso e ele não negou. Ele negou ter ligado para Paris para falar de Jane. Antes até de eu perguntar, o que para mim quer dizer culpado, argumentou o detetive. Ele sabia da conexão com Paris porque saiu nos jornais. Os registros telefônicos dele refutam a alegação de que ele telefonou para ela. Existem algumas maneiras de fazer aquelas ligações sem aparecer no registro. Mas dar telefonemas estranhos não era parte do modus operandi de Armstrong antes. Por que agora? Bem, talvez ele precisasse de uma nova emoção. Os telefonemas do Valentino foram um tempero a mais para ele e ao mesmo tempo deixavam Paris atordoada. Ele queria ter prazer e se vingar. Os telefonemas realizavam as duas coisas. Isso fazia sentido, mas só depois de amoldar bem para encaixar direito. As ligações do Valentino possuem uma crueldade que simplesmente não vejo em Armstrong. Ele é doente, mas não acho que seja cruel. Curtis franziu a testa para Dean, irritado. Esqueça a motivação por um segundo e pense nos fatos. Quais fatos? A ocupação dele, ele é dentista. A lavagem com produtos químicos. Sim, a lavagem com produtos químicos, disse Diane, pensando em voz alta. O médico legista tinha conseguido confirmar que, como o de Maddie Robinson, o corpo de Jane tinha sido lavado com adstringentes. Certo, é o tipo de coisa que um homem da medicina faria. É o tipo de coisa que um psicopata meticuloso também faria. Alguém com a compulsão de esfregar tudo muito bem para se livrar da culpa. Armstrong pertence às duas categorias. Diane virou para trás e olhou para a porta fechada da sala de interrogatório. Jane foi amarrada, foi torturada. Tinha marcas de mordida, pelo amor de Deus. Vamos tirar a impressão da mordida dele para comparar. O que estou dizendo é que nenhum delito anterior de Armstrong incluiu violência, nem indicou nenhuma propensão à violência. Ele era um pervertido, mas não um pervertido violento. O que é isso, Malloy? Perguntou Curtis aborrecido. A própria mulher dele nos disse que a tendência à violência estava aumentando. Você disse que era uma progressão natural para esse tipo específico de psicose. Está querendo mudar de ideia, voltar atrás? Eu sei o que eu disse, Curtis, e estava certo. Tudo bem, então. Ele deu uns trancos na Melissa, ontem à noite mesmo. Mas há um abismo imenso entre dar umas sacudidas numa mulher e torturar, e depois estrangulá-la até a morte. No meu livro, não, e provavelmente não no livro da mulher que leva os trancos. Não seja obtuso, Curtis, disse Dean, irritado. Não estou desculpando ninguém. Só estou dizendo... Ah, merda! Eu sei o que você está dizendo, resmungou Curtis, e extravasou sua frustração bufando. Depois de uma breve pausa para acalmar os ânimos, ele perguntou. Mais alguma dúvida? A fotografia. Armstrong admitiu que poderia ter tirado algumas fotos de Jane. Algumas, poderia. Ele falou sobre a fotografia como se não fosse grande coisa. Jane insinuou o contrário. Antes de começar de novo com o Armstrong, você se importa se eu chamar o Gavin para cá para fazer mais perguntas sobre isso? Curtis deu de ombros. Sou a favor de qualquer pessoa que ajude a trancar esse cara. Dean foi até o corredor e fez sinal para Gavin. Ele se levantou e deixou Melissa sentada com um casal que Dean imaginou ser o pai e a mãe dela. O que foi, pai? Perguntou Gavin. Ele confessou? Não, filho, ainda não.
Enquanto isso, quero que você conte para o sargento Curtis e para mim tudo o que a Jane falou sobre o Valentino. Qualquer detalhe que você lembre, está bem? Eu já fiz isso, pai, 1 dúzia de vezes. Gavin, mais uma vez, por favor. Encontraram Curtis pegando um copo de café. Ofereceu para os dois, mas eles recusaram. Curtis bebeu um gole do copo de plástico e disse: Vou me arriscar em chover no molhado. Mas mesmo uma observação que Jane tenha feito sem pensar pode ser importante, Gavin. Gostaria de poder me lembrar de mais alguma coisa, senhor. Ela me disse que o cara era mais velho do que nós, quero dizer. Que ele era legal, sabia como a mulher gostava de ser tratada. Nós estamos mais interessados na fotografia, filho, disse Dian. Ela disse que ele era maníaco por câmeras, disse Gavin. Iluminação, lentes, tudo muito elaborado. Ele mesmo inventava as poses para ela, mexia nela, sabe? Nos braços, nas pernas, na cabeça, tudo. Ela poderia estar exagerando para impressionar você? Para você pensar que ela era uma modelo, como na revista? É possível, respondeu Gavin. Mas, se estava exagerando, certamente estudou tudo direitinho, porque sabia muita coisa. Ela mencionou até velocidade de obturador, coisas assim. Disse que ele usava um monte de equipamento para cada foto sair direito e ficava furioso quando ela não cooperava. Ele não tirava apenas umas fotos obscenas, Dian comentou com Curtis. Se você analisar a foto que Jane deu para Gavin, dá para ver que foi tirada por um amador tentando ser artístico. E você acha que Armstrong não seria capaz disso? Capaz ele seria, sim, disse Dian. Mas se você está traindo a sua mulher, que provavelmente está à sua espera acordada, vai gastar tanto tempo assim com fotografias? Enquanto Curtis ainda meditava sobre aquilo, por acaso olhou por cima do ombro de Dian. O que você está fazendo aqui? Dian virou para ver quem tinha chamado a atenção de Curtis e viu o policial Griggs andando na direção deles. O sorriso do novato se desmanchou com a carranca de Curtis e o tom de desaprovação dele. Eu fui dispensado, senhor. Disseram que eu podia ir embora, mas estava ansioso para saber se Armstrong tinha confessado. Por isso, em vez de... Você deixou Paris lá sozinha? Perguntou Dian. Bem, senhor, não. Quem disse para você sair de lá? Foi John Rondeau. Com o canto do olho, Dian notou a reação de Gavin à menção do nome de Rondeau. Ele não reagiu com a antipatia que era de esperar, mas com medo. Gavin, o que foi? O filho de Dian olhou para o pai com a cara branca. Gavin. Pai. O menino teve de engolir com dificuldade antes de continuar. Eu preciso te contar uma coisa. Capítulo 34. Através das paredes de vidro, a iluminação fluorescente branco-azulada da entrada da estação de rádio diminuía a escuridão em volta. Mas só um pouco. As luzes do centro da cidade eram bloqueadas por morros. A lua era quase um risco e não produzia luz suficiente. Naquela hora da noite passavam poucos carros pela rua estreita. O prédio comercial mais próximo era uma loja de conveniência e 800 metros de distância que tinha fechado às 10. Do ponto privilegiado do prédio da FM 101.3 nada era visível, a não ser os morros pontilhados de cedros, rochas de calcário e, de vez em quando, um rebanho de gado de corte. Era o lugar ideal para a torre de transmissão que piscava intermitente suas luzes vermelhas como aviso para aviões particulares que voavam baixo. Rondeau ficou parado ao lado do carro dele até as lanternas traseiras da viatura policial de Griggs desaparecerem atrás de uma colina. Ele franziu o senho com desprezo para os policiais que iam embora. É claro que queria que eles fossem mesmo, mas não deviam ter verificado a ordem, que ele tinha dito que vinha direto de Curtis. Em vez de acreditar na palavra dele, aquele tipo de descuido era inaceitável. Daria queixa deles no dia seguinte. Não ia conquistar a simpatia dos dois, mas fazer amigos não significava progresso na carreira.
Foi caminhando para a entrada do prédio e levava com ele a pasta de informações sobre Stan Crenshaw. Era um perfil perturbador, de um homem cuja família desestruturada e inseguranças pessoais levaram a delitos sexuais desde a infância, prenúncios coerentes das aberrações de Valentino. Porém, o que mais irritava Rondeau era a injustiça que aquilo representava. Crenshaw havia escapado com sua conduta ilegal. O tio o livrara de todos os casos. Fazendo isso, Wilkins Crenshaw tinha aos poucos criado um monstro, capaz de sequestrar, estuprar, torturar e assassinar uma jovem adorável. Graças ao foco míope concentrado de Brad Armstrong, o sargento Curtis havia descartado o conteúdo picante daquela pasta. Primeiro, Rondeau ficou ofendido com o descaso, mas acabou sendo uma vantagem para ele. Sem querer, Curtis entregou de bandeja uma ótima oportunidade para Rondeau se tornar um herói. Em vez de apertar a campainha, ele bateu na porta de vidro. Não teve de esperar muito para ver pela primeira vez a figura medíocre de Stan Crenshaw. Ele surgiu de um corredor escuro que partia do vestíbulo, aproximou-se da porta desconfiado e espiou pelo vidro que Rondeau sabia que devia estar refletindo como um espelho por causa da escuridão que havia por trás. Crenshaw quase teve de pôr as mãos em concha do lado dos olhos para poder enxergar quem estava batendo. Examinou Rondeau de cima a baixo, com a condescendência dos que nasciam em berço de ouro. Depois, espiou o estacionamento atrás do policial, onde a ausência de viatura de polícia era flagrante. Aonde estão os policiais? Rondeau, já sentindo o gosto do sucesso, apresentou seu distintivo. Esse, é claro, foi Johnny Mathis com seu clássico Misty. Certamente uma boa música para namorar. Espero que você tenha alguém essa noite, ouvindo as canções clássicas de amor da FM 101.3. Sou Paris Gibson, tocando para vocês à meia-noite. As linhas telefônicas estão abertas. Liguem para mim. Quando a música começou a tocar, Paris desligou o microfone. 2 linhas telefônicas piscavam. Ela apertou um dos botões, mas ouviu o tom de discar. Desculpou-se mentalmente com um ouvinte que, obviamente, havia desistido dessa ligação pela demora. Paris apertou o segundo botão que piscava. Aqui é Paris. Alô, Paris? O coração dela chegou a parar e uma descarga de adrenalina o fez bater de novo com força, como os pés de um atleta partindo para uma corrida. Quem fala? Você sabe quem é, Paris. A risada dele era ainda mais assustadora do que a voz sussurrante. Seu mais fiel fã, Valentino. Paris, angustiada, olhou para trás, torcendo para Stan ter voltado, silenciosamente para o estúdio. Naquele momento, teria gostado de levar um susto com ele ali atrás. Mas ela estava sozinha. Como? Eu sei. O seu namorado pensa que capturou o culpado. Esse erro egoísta dele seria cômico se não fosse tão patético, Paris. Ele deu risada de novo e provocou arrepios nos braços de Paris. Eu fui um mau menino, não é, Paris? Paris estava com a boca seca. O coração continuava a pular no peito e a pulsação vibrava ruidosamente em seus ouvidos. Procurou se disciplinar para manter a calma e raciocinar. Precisava alertar Diane, o sargento Curtis, Griggs no estacionamento, alguém que tinham prendido o homem errado e que Valentino continuava solto. Mas como? Mas que ideia era aquela? Tinha um microfone nas pontas dos dedos. Centenas de milhares de pessoas escutavam seu programa. Só que pensou melhor quando já ia ligar o microfone. Será que devia divulgar pela rádio que a polícia de Austin tinha cometido um erro? E se aquela ligação fosse falsa? Alguém fazendo uma brincadeira cruel com ela? E se provocasse pânico nas pessoas? Era melhor mantê-lo na linha até resolver o que fazer. Acima de tudo, você é um mentiroso, Valentino. Você encurtou o prazo. Isso é verdade, Paris. Eu não tenho palavra. Você matou a Jane antes de me dar uma chance de salvá-la.
Tão injusto, não é? Mas eu não disse que era um cara honrado, Paris. Então por que é que telefonou para mim, se pretendia matá-la desde o início? Para que fazer essa elaborada campanha pelo telefone? Para balançar o seu mundo. E funcionou, não foi? Você está se achando uma merda por não ter conseguido salvar a vida daquela puta. Paris não quis morder a isca. Já tinha trilhado aquele caminho e Jane havia morrido mesmo assim. A única maneira de se redimir era identificar aquele filho da puta e levá-lo ao julgamento. E não podia fazer isso discutindo com ele. Podia ligar para Dean pelo celular, mas, droga, estava na sala dela, dentro da bolsa. Será que podia criar um problema técnico para atrair Stan? Em breve a música de Manchester ia terminar. Era a última de uma série. O silêncio na transmissão faria Stan ir para o estúdio, investigar qual era o problema. Enquanto Paris raciocinava, Valentino continuou falando. Ela precisava morrer, sabe? Por ter me traído. Ela era uma vagabunda sem coração. Eu gostei de vê-la morrer bem devagar. Vi o momento em que ela percebeu que jamais fugiria de mim. Ela sabia que não ia sobreviver. Isso deve ter sido uma viagem cabeça para você, hein? Ah, certamente, Paris. Apesar de ter achado muito tocante o jeito que ela implorou com o olhar para eu poupar a vida dela. Aquela afirmação fez Paris esquecer a decisão recente de não se deixar levar por nada que ele dissesse. Seu doente filho da puta! Você acha mesmo que eu sou um doente? Perguntou ele normalmente. Acho isso estranho, Paris. Eu torturei e matei Jane. Sim, mas você torturou e matou seu noivo, não foi? Não era uma tortura para ele saber que você o tinha traído com o melhor amigo dele? Você se acha doente? Eu não dirigi o carro de Jack para aquela mureta. Foi ele que fez isso. O acidente foi culpa dele. Foi ele que determinou seu destino, não eu. Isso está me parecendo racionalização, disse ele com o tom de reprovação de um padre no confessionário. Não vejo diferença entre o seu pecado e o meu, só que a tortura do seu noivo durou muito mais e ele morreu bem mais devagar, Paris, o que a torna muito mais cruel do que eu, não acha? E é por isso que você tem que ser punida. Seria justo deixar você continuar despreocupada e viver feliz para sempre com uma Malloy? Ah, não, eu acho que não, disse Valentino, cantarolando com malícia. Isso não vai acontecer. Vocês nunca vão ficar juntos, porque você, Paris, vai morrer essa noite. O telefone ficou mudo. Paris pegou imediatamente seu telefone particular. Sem ruído de discar. Nada. Silêncio. Numa rápida sucessão, ela experimentou todas as linhas telefônicas, mas sem sucesso. Estavam todas mudas. A compreensão foi chegando como uma sombra invasora. Ou ele tinha acesso e capacidade para desligar o equipamento telefônico computadorizado de fora do prédio ou... E era disso que Paris tinha medo. Tinha simplesmente interrompido o serviço de telefonia de dentro do prédio. Paris pulou do banco. Abriu a porta pesada, toda acolchoada, e gritou no corredor escuro. Stan! A música de Manchester estava terminando. Paris correu de volta para a mesa de controle e apertou o botão do microfone. Oi, aqui é Paris Gibson. A voz dela soou fina e alta, nada parecido com seu contralto normal. Isso não é uma... O som estridente de um alarme interrompeu o que ela dizia. Paris virou para o lado de onde vinha o som. Era do scanner que gravava tudo o que ia para o ar. Ninguém percebia que existia. O alarme só alertava quando havia uma interrupção na transmissão. Dominada pelo pavor, Paris apertou diversas vezes o botão do microfone, mas como todos na mesa de controle não acendia. Correu para a porta novamente. Stan! O eco do grito parecia persegui-la enquanto corria para sua sala. A bolsa estava onde a tinha deixado, em cima da mesa, mas caída de lado. O conteúdo estava todo espalhado sobre a mesa.
Com as mãos trêmulas, ela remexeu nos cosméticos, lenços de papel, dinheiro solto, com a esperança de encontrar o celular, mas já prevendo que não estaria lá. E não estava. E faltava mais alguma coisa, suas chaves. Procurou freneticamente no meio da correspondência espalhada pela mesa e até ficou de joelhos para espiar embaixo dela. Mas sabia que o travesseiro e o telefone celular tinham sido levados pelo mesmo indivíduo que havia cortado as linhas telefônicas e desativado a transmissão. Todas as linhas de comunicação inutilizadas pelo homem que matou Jane e prometeu matá-la também, Valentino. Sua respiração estava tão ofegante que não ouvia mais nada. Parou de respirar por alguns segundos para ver se escutava alguma coisa. Pé ante pé, foi até a porta da sala, mas parou antes de atravessá-la. O corredor, como sempre, estava escuro. Aquela noite, a escuridão familiar não provocava a sensação de segurança e conforto. Possuía um atributo sinistro, talvez porque o prédio estivesse silencioso como um túmulo. Onde o Stan tinha se metido? Será que não tinha notado que não estavam transmitindo? Se ele tivesse ido até o estúdio e visto que ela não estava lá, por que não estava correndo pelo prédio à sua procura para saber o que tinha acontecido? Mas antes mesmo do seu cérebro formar essa pergunta, já tinha a resposta. Stan não podia ir ver o que estava acontecendo com ela. Valentino devia ter dado cabo dele, possivelmente até antes de ligar para ela. Ele podia estar no prédio havia algum tempo sem que ela soubesse. Isolada como estava dentro do estúdio à prova de som. Como Valentino conseguiu passar por Griggs e Carson? E depois, como fez para abrir a porta do prédio? Era preciso ter a chave para destrancar a cavilha por dentro e por fora. Será que ele convenceu Stan a abrir a porta? Mas como? Não tinha respostas para essas perguntas. Ficou tentada a bater a porta da sala, trancar-se lá dentro e ficar esperando o socorro chegar. Àquela altura, ouvintes de toda a região já deviam estar querendo saber o que tinha feito a rádio sair do ar. Até Diane podia estar sabendo, o sargento Curtis. Logo alguém chegaria correndo para salvá-la. Enquanto isso, contudo, ela não podia se esconder ali. Griggs e Carson podiam estar feridos. E Stan. Parris saiu para o corredor. De costas para a parede, para poder olhar para os dois lados, ela foi avançando aos poucos na direção da frente do prédio e, enquanto seguia pelo corredor, foi apagando todos os interruptores de luz que encontrava. Uma grande vantagem que tinha sobre Valentino era o fato de conhecer a planta do prédio. Estava acostumada a se orientar na semi-escuridão. Com movimentos rápidos, com o máximo de silêncio e cautela possíveis, Parris foi seguindo para a entrada. Cada vez que se aproximava de uma interseção de corredores, temia o que podia estar lá à sua espera. Mas ao virar no último corredor, viu que estava livre até o saguão bem iluminado. Correu e atravessou o saguão com a intenção de se lançar contra a porta e socar o vidro para chamar a atenção dos policiais que a protegiam. Mas o carro da polícia não estava lá, e a porta da frente estava trancada. Com um grito sufocado, Parris recuou e se afastou da porta até bater na mesa da recepcionista. Apoiou-se nela para recuperar o fôlego e resolver o que ia fazer. Subitamente, alguém agarrou seu tornozelo. Parris gritou. Ela olhou para baixo e viu a mão de um homem saindo debaixo da mesa. Mas antes de tentar se desvencilhar dela, os dedos relaxaram e a mão caiu sem vida no carpete sujo. Parris deu a volta na mesa, tropeçando nos próprios pés, mas parou de repente ao ver o corpo de barriga para baixo no chão. Caiu de joelhos, segurou o homem pelos ombros e virou de frente. John Rondeau gemeu. Suas pálpebras tremiam, mas permaneciam fechadas. Ele sangrava profusamente de um ferimento na cabeça. Parris sentiu uma onda de alegria ao murmurar o nome dele.
John, por favor, acorde, por favor. Ela bateu no rosto dele, mas John só gemeu novamente, e a cabeça rolou para o lado. Ele estava inconsciente. Perto da mão esticada do policial havia uma pasta de documentos que parecia oficial. Paris leu o nome impresso na etiqueta. Stanley Crenshaw. Stan. O estômago dela colou nas costas. Ai, meu Deus, Stan! Então era Stan o tempo todo? E por que não, raciocinou ela. A inaptidão dele podia ser um excelente disfarce. Teve tempo e oportunidade para cometer todos os crimes. Tinha os dias e as noites livres, antes e depois do programa dela. Tinha conhecimento tecnológico suficiente para redirecionar chamadas telefônicas. Era fissurado em eletrônica e aparelhos. Certamente, entre os seus brinquedos, devia haver equipamento fotográfico que ele podia pagar facilmente. Era suficientemente bonito para atrair uma adolescente em busca de emoções. E tinha a vida inteira de raiva e ressentimento acumulados, motivação mais do que suficiente para matar uma mulher que o tivesse humilhado. E com uma clareza arrepiante, Paris entendeu que exatamente naquela noite ela também havia rejeitado Stan. O socorro chegará logo, sussurrou Paris para Rondeau. Ele não reagiu. Tinha mergulhado numa inconsciência profunda. O policial estava fora de combate, e ela sozinha. Mas não ia ficar esperando Valentino encontrá-la. Era ela que ia descobrir onde ele estava. Apalpou às pressas a roupa de Rondeau. Não sabia se investigadores de crimes no computador andavam armados ou não, mas esperava que sim. Não gostava de armas. Achava repugnante toda a ideia em torno de armas, mas usaria uma se fosse preciso para salvar a sua vida. Paris deu um suspiro de alívio quando sentiu um volume sob o paletó dele. Afastou o paletó e descobriu que o coldre preso ao cinto estava vazio. Stan deve ter tido a mesma ideia. Agora ele estava armado. Depois de murmurar que tudo ia acabar bem para tranquilizar Rondeau, que esperava que fosse verdade, Paris abandonou a falsa segurança do seu esconderijo atrás da mesa. Antes de sair do saguão, Paris apagou a luz fluorescente, mas lembrou que Stan conhecia o prédio tão bem quanto ela. Por isso a escuridão não seria mais uma vantagem exclusiva. Acontece que não ia mais se esconder. Stan e ela estavam sozinhos no prédio, como tinham ficado centenas de noites antes daquela. Não ia brincar de gato e rato feito criança com ele. Se partisse para a ofensiva e o confrontasse, tinha certeza de que poderia ficar conversando com ele até o socorro chegar. A sala da engenharia de som estava deserta, o banheiro masculino e o refeitório também. Todas as salas, inclusive a dela, estavam vazias. Aos poucos ela foi chegando aos fundos do prédio, onde havia um grande depósito. A porta estava fechada. A maçaneta de metal estava fria quando Paris a segurou e abriu a porta. Foi recebida pelo cheiro de mofo do lugar pouco usado e de coisas velhas. O lugar era cavernoso, mais escuro ainda do que o resto das salas. A porta aberta desenhava uma nesga de luz no piso de concreto, tão fraca que podia ser ignorada. Paris hesitou ali na porta, até os olhos se adaptarem à escuridão mais profunda. Então ela notou a espécie de despensa onde eram guardados o equipamento e o material de limpeza que Lance, Marvin, usava. A porta estava entreaberta. Escutando com muita atenção, Paris teve certeza de ouvir a respiração de alguém vindo de lá de dentro. Stan, isso é bobagem, saia daí. Pare com essa loucura antes que alguém mais se machuque, inclusive você. Reunindo toda a coragem que tinha, Paris entrou no depósito. Eu sei que você agora tem uma arma, mas eu não acredito que vai atirar em mim. Se quisesse me matar, já teria feito isso qualquer noite dessas. Será que a respiração dentro da despensa estava mais agitada? Ou será que ela estava imaginando coisas? Ou será que o que ouvia era um eco da própria respiração? Que loucura!
Sei que você está zangado comigo, Stan, por eu ter rejeitado o seu afeto. Mas até essa noite eu nem sabia que você sentia isso por mim. Vamos conversar. Paris avançou nas pontas dos pés pelo piso de concreto, indo para a despensa, com os ouvidos atentos ao menor som por trás das paredes que indicassem que o socorro estava a caminho. Naquele momento mesmo, será que os atiradores já estavam se posicionando? Será que os policiais do batalhão especial já estavam escalando a parte de fora do prédio para chegar ao telhado? Ou será que ela havia assistido a filmes de ação demais? Quando estava a poucos passos da porta da despensa, parcialmente aberta, Paris parou. Stan? Ela estendeu o braço bem para frente e empurrou a porta, que se abriu totalmente. Nenhum disparo perturbou o silêncio. Paris lembrou do que ele tinha feito com Jane. Agora que sabia que iam prendê-lo, devia estar desesperado, sem consciência nenhuma, capaz de fazer qualquer coisa. A situação exigia um treino que Paris não tinha. Dian tinha. Dian. Com medo e saudade, o coração de Paris bradou silenciosamente o nome dele ao dar o último passo para chegar à porta aberta. Avistou Stan e ficou atônita. A respiração dele era ruidosa, porque sua boca estava selada como uma fita. Stan também tinha sido preso nos tornozelos e pulsos, com a mesma fita que calava sua boca. As pernas estavam dobradas de modo que os joelhos batiam no queixo e ele havia sido literalmente enfiado na pia industrial de aço inoxidável. Stan, o que? Paris estendeu a mão para arrancar a fita isolante da boca dele, quando os olhos de Stan, já arregalados de pavor, olharam para alguma coisa atrás dela e ficaram ainda maiores. Paris girou rapidamente. Surpresa! Disse John Rondeau, mas era a voz de Valentino. Capítulo 35. Porra, que inferno! Repetia Dian e apertava os dígitos emborrachados do seu telefone celular. Dirigia o carro apenas com uma das mãos e manuseava o celular com a outra. Tinha rediscado diversas vezes o número particular que Paris lhe dera. Ela não atendia. Discou o número da estação de rádio repetidamente, mas só ouvia a gravação padrão que dizia que Paris ia atender assim que pudesse. Telefonou para o celular dela, mas caiu na caixa postal. Por que você não me contou sobre o Rondeau? Curtis, muito tenso, também usava seu celular, esperando mais informações sobre Rondeau. Você soube na mesma hora que eu. O detetive estava ao lado dele quando Gavin revelou o que sabia sobre Rondeau. Seria difícil dizer quem agiu primeiro. Dian lembrava de ter empurrado Curtis para fora do seu caminho enquanto corria para fora do prédio. Estava um pouco à frente quando Curtis ordenou o envio de unidades para a estação de rádio. A SWAT também. Agora! Rápido! Dian não ia ficar lá parado, esperando as ordens do sargento serem cumpridas, e aparentemente Curtis também tinha pressa. Saíram em disparada pela porta dupla, desceram a escada, 2 ou 3 degraus de cada vez, e chegaram à garagem. O carro de Dian estava mais próximo, e a velocidade que ele dirigia chegariam antes dos carros da polícia na rádio. Você não me contou que Rondeau abordou seu filho no banheiro. Isso era pessoal, eu pensei que Rondeau não passava de um babaca. Um babaca com... Curtis parou de falar e ficou ouvindo alguém no celular. Disse ele. O que você descobriu? Enquanto Curtis recebia as informações sobre John Rondeau, Dian discou os números de Paris novamente. Obteve o mesmo resultado. Xingou prodigamente e pisou firme no acelerador. Como se tivesse uma relação direta com a pressão no acelerador, o rádio do carro emudeceu. Os ouvidos de Dian esperavam ouvir a voz de Paris, por isso, o súbito chiado da estática foi tão estarrecedor quanto um grito de pavor. O significado daquilo abalou seu autocontrole.
Apertou furioso os botões do rádio. Todas as outras estações soaram em alto e bom som. Não era defeito do rádio. A 101.3 tinha parado de transmitir. A estação acabou de sair do ar. Curtis, que estava concentrado na conversa ao celular, virou para Dian. Hein? Ela está fora do ar, parou de transmitir. Meu Deus! Disse então Curtis ao celular. Chega por enquanto. E desligou. O que foi? Fale comigo. Disse Dian, fazendo uma curva praticamente em 2 rodas. Rondô não tinha um pai. Nunca teve um pai em casa. Agora estão verificando se ele morreu quando John era criança ou se algum dia houve um senhor Rondô. Nenhum modelo de comportamento masculino significativo, como um tio, um chefe de escoteiros. Já entendi, continue. A mãe dele trabalhava para sustentar John e a irmã, 1 ano mais velha. E o que as duas dizem dele? Nada. As duas morreram. Dian virou a cabeça rapidamente para Curtis. Ele se referiu a elas no presente. Elas foram assassinadas em casa quando John tinha 14 anos. Foi ele que encontrou os corpos. A irmã afogada na banheira. A mãe com um picador de gelo enfiado na medula enquanto dormia. Quem foi que fez isso? Não se sabe. É um caso arquivado. Agora não é mais. Dian apertou o volante. Não podemos afirmar isso, disse Curtis, lendo os pensamentos de Dian. Ele foi interrogado, mas nunca considerado um suspeito de fato. A mãe e os filhos eram muito chegados. A mãe trabalhava muito para sustentá-los. Eram crianças que ficavam sozinhas em casa. Tinham de contar um com o outro, muito íntimos. Eu aposto que eram, disse Dian tenso. Muito íntimos. Você está pensando em incesto? O comportamento de Valentino é sintomático. Por que isso tudo não estava na ficha do Rondô? Os fatos estão. A polícia de Austin investiga cuidadosamente cada candidato. Mas então ninguém enxergou além da tragédia dele ter perdido toda a família? Ninguém pensou em incesto? O que aconteceu com o pequeno John depois do duplo assassinato? Ele foi adotado. Viveu com o mesmo casal até ter idade para se virar sozinho. Outras crianças nessa casa? Não. Caramba, que sorte! Ele se dava bem com o pai adotivo? Não há registro de qualquer problema. Eles o adoravam. Especialmente a mulher. Eu não sei, disse Curtis. Mas falaram dele com admiração. Disseram que era o filho perfeito, respeitoso, bem comportado. Muitos psicopatas são assim. Ele teve um ótimo desempenho acadêmico. Continuou Curtis. Nenhum problema na escola. Fez 2 anos na faculdade antes de se candidatar à academia de polícia. Queria muito se tornar um policial. E me deixe adivinhar, para evitar que outras mulheres morressem do jeito que a mãe e a irmã morreram. Mais ou menos isso, disse Curtis. Um detalhe minúsculo. O quê? Quando morreu, a irmã estava grávida de 5 meses. Dian arriscou um olhar de interrogação. Não, disse Curtis. Eles verificaram. Não era filho de Rondô. Eu poderia ter dito que não era, disse Dian carrancudo. Foi por isso que ele a matou. O telefone celular de Curtis tocou. Alô? Ele atendeu irritado. Dian já podia ver as luzes da torre de transmissão da rádio. Estavam ao quê? 2 quilômetros? 3? Seguia atrás da van da SWAT. A equipe especial os tinha alcançado alguns quilômetros antes e Dian deixou que passassem. A van ia em alta velocidade, mas Dian forçava o motorista a acelerar ainda mais. Eram os 2 veículos da frente de uma caravana que incluía diversas unidades da polícia. O último da fila era uma ambulância. Dian procurou não pensar nisso. Curtis desligou o celular. Eles foram ao apartamento de Rondô. Não era grande coisa, mas tinha um equipamento fotográfico bem sofisticado e álbuns cheios de fotos pornográficas, muitas de Jane. Fios de cabelo louro comprido na roupa de cama. Ele é o nosso homem, cara.
Dian olhava para frente e apertava tanto os dentes que o maxilar chegava a doer. Curtis verificou a pistola no coldre preso ao cinto e a outra no tornozelo. Você tem uma arma? Dian indicou que sim, com um movimento brusco de cabeça. Passei a usá-la quando ele começou a ameaçar Paris. Tudo bem, mas ouça bem o que eu vou dizer. Quando a gente chegar lá, você vai ficar fora do caminho e deixar aqueles caras fazerem o trabalho deles. Ele apontou para a van da SWAT. Entendeu? Entendi, sargento. Curtis não ignorou a lembrança das respectivas patentes, mas não recuou. Se você entrar lá e sacar essa arma, vai ferrar a nossa prisão e vamos acabar tendo de soltar o cara por alguma tecnicalidade legal idiota. Eu já disse que entendi, repetiu Dian irritado. Então você está calmo? Eu estou legal. Curtis guardou a pistola no coldre do tornozelo e resmungou. Está nada. Você está certo, disse Dian. Se ele machucar Paris, eu vou matá-lo. Ela olhou boquiaberta para a cara sorridente de Rondeau, mas o espanto foi apenas momentâneo. Então reagiu rapidamente, empurrou o peito dele com toda a força, mas ele a jogou contra as prateleiras de ferro da despensa e, ao mesmo tempo, disparou a pistola contra Stan. O disparo deixou Paris surda, ou talvez tivesse sido seu próprio grito. Rondeau deu um tapa nela. Cale a boca! Ele agarrou Paris pelos cabelos, arrastou-a para fora da despensa e fechou a porta com um chute. Depois empurrou-a com tanta violência que Paris caiu no piso de concreto. Alô, Paris! Disse ele com a voz enregelante que ela conhecia tão bem. Você o matou! Crenshaw? Ah, eu espero que sim. Foi esse o objetivo de enfiar uma bala direto no coração dele. Que cara medíocre! Mas era mais forte do que parece. Ele fez isso em mim, disse ele, apontando para o ferimento na cabeça que ainda sangrava. Primeiro ele foi solícito, mostrou como interromper a transmissão, sob a mira da arma, é claro. Depois ele fez essa tentativa ridícula, mas valorosa de proteger você e me acertou com uma garrafa de Snapple. Rondeau continuava falando com a voz de Valentino. A voz! Esse é um truque e tanto, não é? Para o caso de algum dos meus companheiros policiais ser também fã de Paris Gibson, não queria que identificassem a minha voz quando eu ligava. Você era o Valentino desde o começo. A boca de Paris estava tão seca que a língua grudava no céu da boca a cada palavra que ela dizia. É? E isso nos leva até, vejamos. Ele coçou o rosto com o cano da pistola. Algum tempo antes de Maddie Robinson aparecer? Então você matou 2 mulheres? Ele sorriu complacente. Na verdade não, Paris. Mais de 2? Aham. Faça o homem falar. Quanto mais tempo ele ficar falando, mais tempo você ficará viva. Por que você as matou? Rondeau voltou a falar com sua voz normal agora. Porque elas não mereciam viver. Elas o rejeitaram como a Jane fez? Jane, Maddie, a minha irmã. Você assassinou a sua irmã? Não, não foi assassinato. Foi justiça. Compreendo. O que aconteceu? O que a sua irmã fez para você? Ela deu uma risada desagradável? Tudo. Nós fazíamos tudo um com o outro. Eu dormia entre as 2, sabe? Entre ela e a minha mãe. Tá me entendendo? Ele levantou e abaixou as sobrancelhas. Rondeau queria chocá-la e tinha conseguido. Mas Paris procurava manter a expressão neutra. Não ia dar a ele a satisfação de ver a repulsa que sentia. Mantínhamos tudo em família, o nosso segredinho, disse ele, sussurrando como um ator no palco. Não conte para ninguém, mamãe me avisava. Porque se você contar, eles vão levá-lo embora e trancá-lo onde ficam os meninos e as meninas que brincam com os pintinhos e as xoxotinhas uns dos outros. Promete, querido. Ótimo.
Agora, chupe as maminhas da mamãe e ela fará uma coisa muito especial com você. Paris ficou nauseada. Ele continuou daquele jeito blasé. Mas então começamos a crescer. Ela arrumou um emprego na loja de discos. Passava a tarde toda lá. E em vez de ficar em casa comigo, fazendo o que mais gostávamos de fazer, começou a ficar na loja até mais tarde, com um dos caras que trabalhava lá. Ela não tinha mais tempo para mim, Paris. Dizia que não estava afim, que estava muito cansada, mas a verdade é que ficava fudendo com aquele cara o tempo todo. A mamãe achava que era maravilhoso a Mana ter se apaixonado. Não é romântico? Não está feliz por ela, Johnny? Rondou mergulhou num silêncio pensativo. Depois deu um suspiro, como se fosse chorar. Eu as amava, sabia? Aproveitando a preocupação dele, Paris olhou para a porta e avaliou a distância. A risada dele atraiu o olhar dela novamente. Nem pense nisso, Paris. Essa pequena viagem pelas minhas lembranças não me distraiu do que eu vim fazer aqui. Se você me matar... Ah, eu vou te matar, mas eles vão culpar Stan Crenshaw. Ele está morto. Tá mesmo, mortinho da Silva. Tive de matá-lo. Sabe, quando eu cheguei aqui, encontrei você morta, estrangulada pelo Crenshaw, que era um filho da mãe pervertido e doente desde criança. Está tudo lá no arquivo dele, a receita perfeita de um psicopata e tarado sexual. Mas, de qualquer maneira, avaliei a situação e tentei capturá-lo. Durante a briga, ele conseguiu acertar a minha cabeça, olha aqui, que, aliás, foi o que inspirou aquela brincadeira que fiz com você. Bem esperto, não acha? Você caiu direitinho, Paris. Caí, admitiu ela. Me desculpe, mas eu não pude resistir, especialmente aquela parte do seu tornozelo, disse ele e deu uma risadinha. Onde é que eu estava, Paris? Ah, sim. Eu vou contar que finalmente consegui dominar Crenshaw e estava prendendo seus tornozelos e pulsos com fita isolante que encontrei na despensa quando ele tentou escapar. Infelizmente, não tive escolha. Tive de atirar nele. Muito simples, disse ela, mas não perfeito. Os especialistas da cena do crime vão encontrar discrepâncias, você sabe. Eu tenho resposta para qualquer pergunta que surgir. Você tem certeza que pensou em tudo, John? Eu fiz a minha pesquisa. Sou um bom policial. Que ataca mulheres, não é? Eu nunca ataquei mulheres. Minha mãe e minha irmã nem foram vítimas. Elas me treinaram. Toda mulher que tive desde então se beneficiou com o que elas me ensinaram. E todas consentiram em ser minhas parceiras. No início eu nem sentia muita atração pela Maddie, mas ela ficou atrás de mim e depois foi ela que quis terminar, vai entender. Ele balançou a cabeça como se não acreditasse. E se você está se referindo às meninas do clube do sexo como vítimas, não estava prestando atenção. Elas são putas à procura de aventuras. Eu não sou nada inibido, elas me adoram. Sussurrou ele, agitando a língua para Paris. E mais uma vez, Paris engoliu a ânsia de vômito que sentia. Me parece que Jane não adorava você. A Jane não gostava de ninguém além dela mesma, mas adorava o que eu fazia com ela. Era uma vadiazinha sem coração que usava as emoções das pessoas como alvo para a prática de tiro. E você simpatizou com ela, Paris. Você a pôs no rádio para reclamar de mim. E sabe por quê? Porque você é exatamente igual a ela. Você também brinca com as emoções das pessoas, pensa que é o máximo. Você tem o Malloy e até o Curtis babando por você, implorando qualquer migalha de atenção que você possa dar para eles. De repente, Rondô olhou para o relógio. Por falar em Malloy, é melhor eu cuidar logo disso. Você já está fora do ar há 5 minutos. 5 minutos? Parecia uma eternidade. O pessoal vai começar a notar e tenho certeza de que seu amigo psicólogo vai invadir isso aqui feito a cavalaria e... Na frente do prédio partiu um som como de uma explosão de vidro quebrando
seguido de gritos e passos de pessoas correndo. Paris chutou o joelho de Rondeau com toda a força. A perna dele dobrou e ele berrou de dor. Paris se levantou e correu para a porta. Só ouviu o disparo depois de sentir o impacto da bala. Foi mais potente do que jamais poderia imaginar. A dor que sentiu, queimando, deixou Paris sem ar e ela quase desmaiou imediatamente. Mas a adrenalina fez com que continuasse a correr. Passou pela porta, saiu da linha de visão dele e então caiu. Tentou gritar e alertar a polícia para que soubessem onde estava, mas só conseguiu emitir um gemido fraco. A escuridão se fechou sobre ela e o corredor apagado começou a se alongar e a estreitar, como o túnel de um pesadelo. Diane devia estar liderando a invasão. Até Rondeau tinha dito isso. Paris precisava avisá-lo. Tentou se levantar, mas as pernas e os braços tinham virado gelatina e sentia uma vontade enorme de vomitar. Abriu a boca para gritar, mas sua voz bem imposta e cuidadosamente treinada falhou completamente. Rondeau estava chegando perto da porta. Paris podia ouvir seus gemidos de dor enquanto ele saltitava no piso de cimento do depósito. Logo chegaria ao corredor. Rondeau levaria vantagem sobre qualquer um que aparecesse na esquina cega no fim daquele corredor. Diane! Coachou Paris. Mais uma vez tentou ficar em pé. Chegou a se apoiar nos joelhos, mas balançou sem equilíbrio e depois caiu de novo, batendo com força na parede. A dor foi como um ferro em brasa, queimando sua carne até o osso. Deixou um rastro de sangue na parede quando escorregou para o chão. Seus ouvidos uniam, mas deu para perceber que as vozes estavam mais perto. Fachos de lanterna riscavam as paredes loucamente no fim do corredor. Ouviu outro som e virou bem na hora que Rondeau apareceu na porta da despensa. Ele grunhia de dor e se apoiava no batente. Paris ficou satisfeita com o ângulo estranho da perna direita dele. Rondeau tinha o rosto coberto de suor e contorcido numa feia máscara de fúria e dor olhando para ela. Você é igualzinha a elas, disse ele. Eu preciso matar você. Parado! O grito ricocheteou nas paredes com os fachos das lanternas. Mas Rondeau ignorou o aviso. Levantou a pistola e mirou diretamente em Paris. A barragem de tiros foi ensurdecedora e encheu o corredor de fumaça. Quando caiu para frente, Paris ficou imaginando vagamente se estava perdendo a consciência ou morrendo. Capítulo 36. Quem foi que acertou ele? Pode-se dizer que foi um trabalho em equipe. Rondeau não nos deu escolha. Alguns de nós acertamos nele. Paris recostou no travesseiro do leito de hospital, aliviada com a resposta de Curtis. Não ia querer que Diane carregasse o peso de ter tirado a vida de John Rondeau. Ficou sabendo mais tarde que ele foi o primeiro a entrar no corredor, como sabia que seria. Mas Curtis e alguns policiais da SWAT estavam lá também. Qualquer bala disparada contra Rondeau podia ter sido o tiro fatal. Aquela manhã, Curtis estava mais alinhado do que nunca, como se tivesse se arrumado para ir visitá-la. Vestia um terno cinza bem moderno. As botas tinham um brilho extra. Paris sentiu o cheiro de colônia. Ele levou uma caixa de bombons para ela. Mas a atitude de Curtis era bem profissional. Rondeau sabia bastante de informática para aprender a redirecionar ligações telefônicas. Disse Curtis. O nosso pessoal finalmente rastreou aquela última ligação até o telefone celular. Mas ele também tinha previsto isso. O telefone não era registrado, era descartável. Essa parte foi fácil para ele. E ele podia mudar a voz quando bem queria. Era sinistro. Paris passava alguns minutos sem pensar em Rondeau e naqueles momentos angustiantes com ele dentro da despensa. Então, sem mais nem menos, a lembrança invadia sua consciência e ela era forçada a reviver a experiência aterradora.
Descreveu esse fenômeno para Dian e ele procurou tranquilizá-la, afirmando que a cada dia a lembrança voltaria com menos frequência e ficaria um pouco mais fraca. Ela não poderia esquecer completamente a experiência, mas ia afundar no seu subconsciente. A análise dele tinha nota de rodapé. Ele ia providenciar para que ela vivesse o presente e para o futuro, e não se prendesse ao passado. Rondeau queria entrar para o BCI, dizia Curtis. Já tinha comentado isso comigo. Disse que queria trabalhar na unidade de violência contra crianças. Assim ele teria acesso ilimitado à pornografia infantil. Curtis meneou a cabeça, deixando claro sua revolta. Ele foi para a estação de rádio aquela noite para cumprir seus compromissos pessoais e ao mesmo tempo aparecer como policial, entregando o Valentino. Com você e Crenshaw mortos, talvez ele conseguisse mesmo. O corpo de Jane não tinha o DNA do criminoso. Parece que ele ficou sabendo de um reagente que tinha servido para isso no caso de homicídio em Dallas. Curtis balançou a cabeça com tristeza. O trabalho na polícia foi uma boa escola para ele. Quanto ao Stan, você tem alguma notícia sobre o estado dele? Perguntou Paris. Foi promovido a bom estado. Milagrosamente, Stan tinha sobrevivido ao tiro que levou no peito e à cirurgia delicada para a remoção da bala. Teve um pulmão inutilizado e danos extensos nos tecidos, mas iria sobreviver. Quando ficou bastante estável para ser removido, Wilkins Crenshaw o levou no jatinho particular para Atlanta. Pedi para o tio dele ligar para mim assim que Stan puder falar ao telefone. Quero pedir desculpas. Eu também, disse Paris. Tenho certeza que ele não vai guardar rancor contra você. Vai dar graças a Deus de estar vivo. Rondeau me disse que tinha tirado bem no coração dele. Se ele estava mirando no coração, devia ter passado mais tempo no exercício de tiro, disse Curtis com um sorriso triste. Sorte de vocês que ele não fez isso. Tinham dito para Paris que a perda de sangue dela foi grande porque a bala entrou nas costas, logo abaixo do ombro, e atravessou seu corpo. Ia ficar com uma cicatriz feia, e seu saque fortíssimo no tênis seria uma coisa do passado. Porém, estava viva. Se a bala tivesse feito um caminho alguns centímetros para baixo, ela teria morrido. Dean recomendou que não ficasse pensando nisso, apesar de ser essa a reação normal de um sobrevivente. Não fique examinando os motivos da sua vida ter sido poupada, Paris. Isso é inútil. Jamais encontraria uma resposta. Apenas agradeça por estar aqui, viva. É o que eu faço, disse Dean com a voz rouca de emoção. Curtis trouxe Paris de volta à conversa, dizendo que os relacionamentos incestuosos da infância de Rondeau tinham servido para enfurecê-lo. Mas acho que nem ele sabia a raiva que sentia. Aprendeu a ocultar essa raiva muito bem, mas alimentou a fúria profunda contra as mulheres graças ao que a mãe abusiva fez com ele. Dean já explicou isso para mim. Estou repetindo o que ele disse, admitiu Curtis e depois perguntou se Paris tinha visto o jornal aquela manhã. O juiz Kemp está usando o assassinato de Jane na sua plataforma de campanha. Isso é pior do que mau gosto. Que gente, disse o detetive com desprezo. E o que vai acontecer com Brad Armstrong? Perguntou Paris. Ele vai para a prisão? Ele tem de enfrentar a acusação de crime sexual qualificado, que pressupõe uma sentença séria se for condenado. Melissa Hatcher, entretanto, admitiu que consentiu e se dispôs a fazer várias coisas com ele antes de resolver parar. Ele pode tentar um acordo para obter uma acusação menor em troca de uma sentença mais branda, mas estou achando que vai ter que cumprir pena. Vamos torcer para ele usar esse tempo para se curar. Gostaria de saber se a mulher vai ficar com ele. Paris olhou para o arranjo de flores que Tony Armstrong havia mandado. Isso nós vamos ver, disse Curtis. Mas, se tiver que apostar, eu diria que sim. Ele ficou calado por algum tempo, depois bateu nas coxas, deu um suspiro e se levantou. Bem, é melhor eu ir embora e deixar você descansar. Paris deu risada.
Já estou até roxa de tanto descanso. Não aguento mais esperar para receber alta. Está ansiosa para voltar ao trabalho? Espero voltar já na próxima semana. Seus fãs vão ficar contentes. E a equipe do hospital também. Disseram que todas as flores num raio de 200 quilômetros estão na entrada principal do hospital lá embaixo. Diane me levou na cadeira de rodas até lá embaixo ontem para vê-las. As pessoas foram excepcionalmente gentis comigo. Eu senti falta do seu programa. Todo o couro cabeludo de Curtis ficou cor-de-rosa forte quando ele acrescentou: Você é especial, Paris. Obrigada, você também é, Sargento Curtis. Meio sem jeito, ele pegou a mão dela e apertou-a rapidamente antes de soltar. Tenho certeza de que a verei por aí. Quero dizer, agora que Malloy e você... Ele não terminou a frase e Perry sorriu. Tenho certeza de que vamos nos ver por aí. Diane chegou quando Paris dava os retoques finais na maquiagem. Paris? Aqui dentro. Ela chamou do pequeno banheiro. Diane chegou por trás e os olhos dos dois se encontraram no espelho em cima da pia. Como estou? Deliciosa. Paris franziu a testa, examinando seu reflexo. Pentear o cabelo com uma mão só não é fácil. Pelo menos é a esquerda que está fora de combate. Diane segurou a mão direita de Paris, cujas costas tinham a marca roxa do furo da intravenosa que tinham tirado do dia anterior. Ele beijou o ponto machucado. Para mim, você está maravilhosa. A sua opinião conta muito. Paris virou e ficou de frente para ele. E quando Diane só deu um beijinho de leve, ela fez cara de decepção. Eu não quero machucar você, explicou ele, apontando para o braço enfaixado numa tipóia. Eu não quebro, não. Com a mão direita, Paris puxou a cabeça dele para baixo e deu-lhe um beijo de verdade, a qual ele correspondeu na mesma moeda. Beijaram-se com paixão e também com o desespero de saber que quase tinham perdido um ao outro pela segunda vez. Recebi um cartão de pronto restabelecimento de Liz Douglas, disse Paris quando se afastaram. Muito simpático da parte dela nessas circunstâncias. Ela é uma dama. Liz só tinha um problema. Não era você. Eles se beijaram de novo. Diane continuou com os lábios encostados nos dela e sussurrou. Quando chegar em casa... Podemos ir direto para a cama? Você faz... Tudo, vamos fazer tudo. Diane deu um beijo rápido e forte e disse: Vamos sair daqui logo. Pegaram o resto das coisas dela e puseram numa sacola. Paris pôs os óculos escuros. Diane a pôs sentada na cadeira de rodas obrigatórias do hospital e a empurrou até o elevador. Quando estavam descendo para o térreo, Paris disse: Pensei que Gavin viria com você. Ele mandou lembranças, mas partiu para Houston essa manhã para passar o fim de semana com Pat. Quer acertar os ponteiros com ela. Talvez até oferecer um ramo de oliveira para o marido dela. Que bom para ele. Ele não me enganou. Não acredita que esteja sendo sincero? Ele foi sincero quanto a acertar as coisas com eles, mas resolveu fazer isso exatamente nesse fim de semana para nós dois podermos ficar sozinhos. A porta do elevador se abriu. Diane se abaixou e sussurrou diretamente no ouvido de Paris. Devo essa para ele. E eu também, disse Paris, retribuindo o sorriso dele. Você vai se casar comigo, não é? Fingindo estar ofendida, Paris disse: Não aceitaria uma lua de mel se não nos casássemos. Gavin vai ficar contente. Ele quer fazer amigos na nova escola e me disse que seria mais fácil com uma madrasta famosa e gata. Ele acha mesmo que eu sou gata? E bem legal também. Você tem sua aprovação total. É bom ser querida. Deixando o humor de lado, Diane passou para a frente da cadeira de rodas e se abaixou até ficar com o rosto bem na altura do dela. Eu quero você, Paris. Os dois tinham uma plateia formada pela equipe do hospital e visitantes no saguão. Sem se importar com eles,
Dian segurou a mão de Paris novamente e dessa vez apertou a palma contra os lábios. Trocaram um olhar transbordante de significado e implicações. Depois Dian largou a mão dela e perguntou: Pronta? Prontíssima. Mas previna-se, Paris. Vai enfrentar um desafio. Há um monte de câmeras do outro lado dessa porta. Toda a mídia de Dallas até Houston e El Paso mandou um repórter e um fotógrafo para cá para descobrir a sua saída do hospital. Você é notícia agora. Eu sei. E tá tudo bem? Tudo bem, na verdade. Ela tirou os óculos escuros e sorriu para ele. Já era hora de eu me expor à luz, não acha? Com um enorme sorriso, Dian empurrou a cadeira de rodas para as portas automáticas. Elas se abriram e os flashes das câmeras começaram a espocar. Paris nem piscou. Epílogo. Alguns meses depois. A noite em Austin estava tranquila, quente como quase todas as noites de verão no Texas. As luzes da cidade brilhavam preguiçosamente refletidas nas janelas do prédio da rádio. Dentro do estúdio a luz vermelha acendeu. Paris aproximou-se do microfone com o mesmo cuidado de sempre, como se estivesse entrando na sala de alguém que precisava silêncio e conforto. Sua voz suave e baixa encheu as ondas do rádio. Boa noite, aqui é Paris Gibson. Espero que essa noite esteja sendo gentil com você. Ela fez uma pausa breve enquanto a música começava a tocar. Do outro lado do vidro, apoiado na parede do corredor, Dian a observava. Ainda não se acostumara completamente à sensação de vê-la ali, segura, viva e inteira. Durante semanas, depois de tudo o que aconteceu, ele acordava no meio da noite para ter certeza que ela estava realmente ali. Agora ela estava. Paris terminou o bloco e desligou o microfone por alguns minutos. Quando se virou, viu Dian encostado na porta do estúdio. Você está me espionando de novo? Perguntou ela, sorrindo. Só observando. Ele corrigiu. Existe uma diferença. Ela caminhou até ele e cruzou os braços. Há quanto tempo está aí? Tempo suficiente para lembrar por que me apaixonei por essa voz. Ela levantou uma sobrancelha. Só pela voz? Dian segurou sua mão. Não, pela coragem por trás dela. Por um momento, nenhum dos dois falou. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas passaram pelo pior e ainda assim escolheram ficar. Dian passou o polegar sobre os dedos dela. Gavin perguntou se você vem jantar amanhã. Isso é um convite oficial? Ele disse que quer revanche no jogo de cartas. Paris riu. Então eu definitivamente tenho que ir. Dian puxou-a um pouco mais para perto. Paris. Ela ergueu os olhos. Dian? Eu sei que a sua vida sempre foi um pouco escondida, a voz no escuro, ninguém vendo o seu rosto. Ela inclinou a cabeça. Sempre foi mais fácil assim. Talvez, disse ele suavemente. Mas eu não quero amar você no escuro. Ela sentiu o coração apertar. O que está dizendo, Dian? Ele respirou fundo. Que não importa o que venha pela frente, Paris, eu quero estar com você. À luz do dia, no meio do caos, em qualquer lugar. Paris ficou alguns segundos em silêncio e depois sorriu. Isso soa como um pedido. E talvez seja. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Então, talvez minha resposta seja sim. Do outro lado do estúdio, a música terminou e a luz vermelha voltou a piscar. Paris deu um beijo rápido nele e correu para o microfone. Aqui é Paris Gibson novamente, disse ela com um sorriso que agora podia ser ouvido em cada palavra. E para quem estiver ouvindo esta noite, lembre-se, mesmo na escuridão, às vezes a gente encontra exatamente quem estava procurando. Do lado de fora do vidro, Dian ficou observando. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois tinha medo do silêncio que vinha depois da música.
final.